Graças e paz, amados irmãos. Eu aqui, Pastor Felipe, quero por meio desse material falar um pouco do nosso plano de leitura bíblica anual, estimular a leitura, estimular que você participe conosco desse plano que tem abençoado a minha vida, tenho lido e tenho usado como objeto da minha reflexão devocional e na vida de muitos outros irmãos que têm compartilhado comigo também. Quero lembrar algumas coisas que falamos logo no início e direcionar isso a pessoas em três situações: aqueles que estão em dia com a sua leitura, aqueles que começaram, mas por algum motivo, às vezes a correria, às vezes surgiu uma situação inesperada que atrasou, que dificultou, a sua leitura está atrasada, e aqueles que não iniciaram conosco esse plano de leitura bíblica anual. Primeiro, lembrando um pouquinho do que foi falado no início, quando trouxe esse plano de leitura para a igreja, eu falei, e também o diácono Valquir falou um pouco sobre isso, sobre disciplina, foco e o coração. Isso pode te ajudar a lembrar se você pensar em DFC, não é UFC, mas é DFC. A disciplina, o foco e o coração. A disciplina é que lembrar-nos que a gente precisa ter disciplina quando desejamos alcançar alguma coisa. Se não nos organizarmos, não tivermos disciplina, dificilmente conseguiremos objetivos em nossa vida, inclusive em nosso crescimento espiritual. Então, busque ter disciplina, separe um tempo, preferencialmente todos os dias, reserve de preferência um lugar para você se aquietar e ler com calma a palavra do Senhor. Foco, tenha o foco de ler toda a Bíblia, pois nós precisamos conhecer toda a palavra de Deus. Então, disciplina e foco. Tenha o foco, eu quero ler a Bíblia, eu preciso conhecer as Escrituras. Alguns irmãos, por vezes, estão na igreja há muitos anos e nunca leram a Bíblia inteira, então está na hora de reparar esse erro. Então, tenha foco de ler as Escrituras. E coração, coloque o coração dedicado a conhecer a Deus e a sua palavra, pois quando algo arde em nosso coração, quando nós desejamos alguma coisa, amamos, tudo se torna mais fácil. Então peço ao Espírito Santo que gere em seu coração um desejo ardente por conhecer mais a Deus por meio da sua palavra, e isso também será um instrumento importante para você avançar na sua leitura bíblica. Então, disciplina, foco e coração. Na página 1 do plano de leitura bíblica anual tem algumas dicas também. Ali está dito para que você deve se programar, separar um tempo todos os dias, de acordo com a sua rotina. Para alguns é melhor pela manhã, para outros à noite. Alguns têm um tempo mais confortável à tarde. Se você separar de 20 a 30 minutos todos os dias, você vai conseguir dar conta da leitura. Alguns preferem ler um pouquinho mais devagar e levam um pouco mais de tempo, mas não muito mais do que isso será necessário para que você consiga ler toda a Bíblia ao longo do período de um ano. No plano de leitura, na página 1, também fala de você se organizar, marcar os capítulos já lidos. Isso é importante para você saber as leituras que você já fez. Sem nos organizarmos, dificilmente leremos toda a Bíblia. Acabaremos por ler os capítulos que já gostamos mais ou que já conhecemos e deixaremos de lado outros. Então, marcando, fazendo essa marcação que tem no próprio plano de leitura, isso vai te facilitar a conseguir ler toda a palavra de Deus. E persevere. Ele diz aqui que se a sua leitura for abandonada por um dia ou mais, não abandone o plano. Isso acontece, às vezes surgem situações que não esperávamos, circunstâncias aparecem, às vezes atrapalham a nossa programação, mas procure se organizar para depois botar a leitura em dia, e isso será bom para a sua vida. E lembre-se, como está lá na primeira página do plano, o objetivo é conhecer a palavra de Deus viva e a Cristo nosso Senhor. E lá tem um texto de João 5,39 que diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu quero concluir estimulando a você, seja você que está em dia com a sua leitura, você que está com a sua leitura atrasada, ou você que não iniciou a leitura. Se você está em dia, parabéns, continue empenhado, continue empenhada, dedicado a continuar a sua leitura. E nós até combinamos de entregar um brinde ao final do ano para aqueles que concluírem a leitura, basta nos comunicar, mas o maior brinde você já está recebendo, que é o conhecimento da palavra de Deus. Se você começou a leitura e por algum motivo atrasou, eu te dou uma dica, que para você não ter que colocar tudo em dia de uma vez, você pode pular algumas leituras, algum livro que você não começou. De repente você não começou a leitura do livro de Juízes, ou de Romanos, ou mesmo de Daniel, por exemplo. Você pula essa leitura, começa agora do mês de julho, né? As leituras que estão sendo feitas agora são do Evangelho segundo Marcos, 1 Reis e Oséias. Comece a leitura agora a partir do mês de julho
E depois, quando você estiver no momento mais tranquilo, você vai colocando as leituras que ficaram para trás em dia. E você que não iniciou, te estimula a começar agora em julho. Estamos passando da metade do ano. Se você conseguir manter a sua leitura até o final do ano, ao final do ano você terá lido boa parte das escrituras. Você poderá dar continuidade em 2023 e concluir a leitura no meio do ano que vem. O mais importante é que não deixemos de ter contato, de lermos, de meditarmos na palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que Deus abençoe sua vida e você tenha disciplina, foco e, sobretudo, o seu coração deseje conhecer mais a Deus e a sua palavra.